Minha cunhada me acusou de ter um caso com o noivo dela e disse que meu bebê recém-nascido era dele, só porque nós dois somos latinos. Ela exigiu um teste de paternidade, então eu fiz para provar que ela estava errada. Mas agora ela diz que eu arruinei a vida dela e que o noivado acabou. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Há 2 semanas dei à luz meu primeiro filho, meu menino. Meu marido e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 2. Por isso, conhecemos as famílias um do outro há bastante tempo, e eu conheço a irmã dele, Riley, há um bom tempo também. Nós não temos uma relação muito próxima, mas somos civilizadas entre si. Tudo o que aconteceu recentemente foi um choque para todos nós. 2 semanas atrás, quando meu filho nasceu, as 2 famílias nos visitaram e estiveram conosco durante o parto e tudo mais. Naquela época, tudo estava perfeitamente normal. Só que, alguns dias atrás, convidamos a família dele para jantar. Foi naquele dia que as coisas pioraram de vez. No começo, estávamos nos divertindo, mas, de repente, Riley começou a agir de forma muito diferente. Saiu da sala para tomar um ar por alguns minutos, mas não voltou. O noivo dela, Roman, foi atrás dela. Alguns minutos depois, ouvimos vozes gritando e tentamos ignorar. Mas então Roman e Riley entraram na sala de estar, e Roman simplesmente saiu dizendo que não aguentava mais aquela besteira. Era evidente que ele estava muito chateado com alguma coisa, e até Riley estava chorando. Depois que ele saiu furioso, perguntamos a ela o que estava acontecendo. Foi aí que ela se virou e começou a me acusar de ter arruinado a vida dela e estragado tudo. Me chamou de egoísta e de traidora. Nada disso fazia sentido, pois eu não tinha ideia do que ela estava falando. Meu marido teve que acalmá-la um pouco, porque ela estava totalmente histérica. Foi então que a verdade veio à tona. Aparentemente, por algum motivo que desconheço, ela tinha metido na cabeça que eu tive um caso com Roman e que o bebê era dele porque ele parecia demais com ele. Só para deixar claro, isso é uma grande mentira. E acho até meio racista. O fato é que Roman e eu somos latinos. É claro que haverá alguma semelhança, já que somos da mesma etnia e meu filho também é metade latino. Só isso. Não há mais nada. Além disso, não acho que meu filho se pareça com Roman em nada, exceto talvez na cor da pele, e mesmo isso não é tão parecido assim. Foi uma acusação gravíssima, feita sem nenhuma prova. Fiquei furiosa por ela dizer algo assim. Estava prestes a discutir com ela, mas meu marido me impediu, pois achou que havia algo errado com ela naquele momento. Ele disse que conversar com ela ou tentar argumentar seria inútil. Enquanto ela fazia um escândalo na minha sala naquele dia, só a família dela tentou conversar com ela. Eu não disse nada, pois sabia que não adiantaria nada, dada a forma como ela estava agindo. Deixei meu marido e os sogros lidando com ela, e ela continuou gritando. Saí da sala com meu bebê e só voltei depois que eles foram embora. Quando Riley foi embora, meu marido me contou que ela queria que fizéssemos um teste de paternidade para provar que meu filho não tem nada a ver com Roman, caso contrário ela não seguiria em frente com o casamento e cancelaria tudo. Foi exatamente isso que ela disse a Roman, e foi sobre isso que eles tinham brigado antes, razão pela qual ele saiu furioso. Ao ouvir do que se tratava a briga, não culpo Roman nem um pouco por ter saído daquele jeito. Foi extremamente ofensivo, tanto para ele quanto para mim. Meu marido me disse que eu não precisava fazer nenhum teste, pois era óbvio que ela estava passando por alguma crise e que eu não deveria me preocupar com isso, já que claramente não era culpa minha. Mas eu disse a ele que faria o teste, enviaria os resultados a ela e provaria o quanto estava errada. Naquele dia me senti humilhada e não ia deixar isso passar. Não me importava que ela estivesse passando por algo. Odiava a insinuação de que eu tivesse tido algo com Roman, que o bebê não fosse meu ou que eu tivesse traído meu marido. Era tudo completamente infundado. Ela estava insegura com alguma coisa e eu não aguentei. Decidi fazer o teste de paternidade, e ontem os resultados chegaram. Obviamente, provaram que o bebê é do meu marido. Nós enviamos uma cópia dos resultados tanto para ela quanto para Roman. Roman, é claro, não respondeu, mas ela sim. Ela tentou nos contatar, ligou e mandou mensagens, mas não respondemos, pois eu já tinha decidido que não queria falar com ela, e meu marido também não quis ter nada a ver com aquilo. Conversamos com meu sogro sobre o assunto, e eles disseram que, no momento, o melhor era deixá-la sozinha, pois claramente algo estava acontecendo com ela. Estávamos seguindo o conselho deles. Ela continuou ligando e mandando mensagens, mas não respondemos. Então, resolveu aparecer na nossa casa às 23 horas. Tocou a campainha como uma louca e começou a gritar histérica do lado de fora da porta.
Ficamos alarmados, especialmente por ser tão tarde e não querermos constrangimento com os vizinhos. Decidi abrir a porta e deixá-la entrar para que pudéssemos conversar dentro de casa, longe dos olhares alheios. Tivemos que acalmá-la, pois o bebê estava dormindo e não queríamos acordá-lo. Eventualmente, ela se acalmou um pouco e baixou a voz, mas ainda estava bem alterada. Começou a nos implorar para conversarmos com Roman e fazermos algo, alegando que estava mentalmente abalada. Disse que havia sido diagnosticada com transtorno bipolar alguns dias antes, o que é muito triste, mas não sei o que podemos fazer nessa situação. Depois de receber nossos resultados, ela decidiu procurar Roman para pedir perdão. Nos dias anteriores, desde a briga na nossa casa, eles não tinham se falado. Depois que ele saiu furioso, provavelmente voltou ao apartamento deles, pois, quando Riley chegou em casa, algumas coisas dele tinham sumido e ele não estava lá. Mesmo assim, ela não tentou contatá-lo naquele momento, ainda estava chateada com ele, embora já se arrependesse do próprio comportamento. Nos dias seguintes à briga, não houve contato algum entre eles, e ela não fez esforço algum para reatar. Agora, sabendo que estava errada, quer voltar com ele, mas ele está inacessível. Ela acha que foi bloqueada, e provavelmente foi mesmo. Por isso, veio nos pedir ajuda para reconquistá-lo. Mas tenho certeza de que ele não está interessado. Se eu estivesse no lugar dele, também não estaria. Naquela noite foi difícil acalmá-la e convencê-la a ir embora. Senti pena dela por causa do diagnóstico de transtorno bipolar, mas, no fim das contas, isso não é culpa nossa. Pode ser uma explicação, mas não é desculpa para o comportamento horrível que teve com todos nós. Realmente não acho que devamos ajudá-la. Ela mesma criou essa situação e deve lidar com as consequências. Ainda assim, sinto um certo remorso por não ajudá-la, mas só por causa da condição mental dela, e por nada mais. Será que estou errada por não querer ajudar minha cunhada a voltar com o noivo? Atualização 1. Oi, gente! Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização, e muita coisa aconteceu desde então. Primeiro, quero agradecer a todos que comentaram no meu post e me apoiaram. Muito obrigada! Passando agora ao que aconteceu. As coisas com Riley não estão bem. É como se ela estivesse de um lado e o resto da família do outro. E honestamente, ela não tem ninguém para culpar além de si mesma. Depois daquela noite em que veio aqui gritando e chorando, implorando nossa ajuda para voltar com Roman, não tivemos mais contato com ela. Não tínhamos nada a dizer. Li os comentários no meu post e percebi que não era minha culpa. Sinto pena da condição mental dela, mas isso não é minha responsabilidade. Como já disse, é uma explicação, não uma desculpa. Meu marido e eu conversamos e decidimos que o melhor era deixar a situação em paz e deixá-la resolver da maneira que quisesse. Também falamos com os pais dele, que concordaram, pois isso é um problema entre ela e Roman. Não entendo por que ela veio até nós, afinal, também não temos um relacionamento próximo com ele. Ele é apenas o noivo dela. Se ele não quer falar com ela, não é algo que possamos controlar. Mesmo que quiséssemos ajudar, não há muito o que fazer. A única razão pela qual não entramos na confusão e não transformamos isso em um drama maior foi justamente por causa da condição mental dela. A forma como tudo aconteceu foi péssima, e ela deveria ter nos contado antes, mas não o fez. Foi uma escolha pessoal dela, que respeitamos. Mas é nossa escolha não nos envolvermos, e ela deveria ter respeitado isso. Em vez disso, deu alguns dias, continuou tentando contato com todos nós, ao não obter resposta, resolveu criar um drama público. Ela não atacou só a mim e ao meu marido, o que até certo ponto seria compreensível, mas arrastou os próprios pais para isso sem motivo. Embora eles não tivessem dito ou feito nada, ela decidiu postar tudo no Facebook. Não faço ideia do que esperava conseguir com isso. As pessoas não vão começar a simpatizar com ela só por causa do diagnóstico, pois, no fim das contas, o que ela disse e fez foi realmente problemático e errado. A parte mais irônica é que, se quisesse mesmo a compaixão das pessoas, bastava postar sobre o diagnóstico e omitir as partes em que foi a causadora do problema. Mas, por algum motivo, resolveu ser totalmente honesta, o que, de certa forma, respeito, mas que acabou se voltando contra ela. Postou tudo com sinceridade, e agora as pessoas estão claramente contra ela, pedindo que se desculpe conosco em vez de nos colocar como vilões. Todo mundo na família concorda que não somos culpados. Independentemente do transtorno bipolar, ela não pode jogar tudo nas nossas costas. O comportamento dela foi totalmente inadequado, e Roman teve toda a razão em partir. Foi algo totalmente injustificável. Até nos surpreende que tenhamos nos dado ao trabalho de fazer o teste de paternidade e enviar os resultados, algo que já foi mais do que suficiente,
considerando quão ofensiva e humilhante foi a acusação. Agora, por cima de tudo isso, ela resolveu tornar o caso público, e quem está se machucando é só ela mesma. A maioria das pessoas tem dito exatamente isso. Mesmo assim, ela não removeu a postagem, mas desativou os comentários e nos bloqueou. Não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas parentes nossos têm nos enviado prints. Até ela desativar os comentários, todos estavam do nosso lado. Não dissemos nada sobre o assunto, pois não há o que dizer. Ela está convencida de que somos os culpados e não quer enxergar seus próprios problemas. Entendo que a condição mental dela esteja piorando tudo, mas não consigo simplesmente perdoar e esquecer. Já se passou mais de uma semana, e ela ainda não removeu a postagem, apesar da reação negativa de quase toda a família. Não sei o que se passa na cabeça dela. Parece que está piorando ainda mais a própria situação. Se nos deixasse em paz, poderíamos até ajudá-la, mas ela não quer isso. Prefere pintar os outros como vilões e a si mesma como vítima. Que seja. Quanto a Roman, não tivemos notícias dele, mas recebemos notícias da família dele. Os pais de Roman entraram em contato com os meus sogros e disseram que o casamento foi cancelado. Roman ficou muito magoado. Ele amava Riley e queria muito se casar com ela, mas ela guardou segredos dele, inclusive o diagnóstico. Aparentemente, eles já vinham tendo problemas nos últimos meses. Claro, o diagnóstico explica muita coisa, mas ele não entende por que ela não contou a ninguém. Entendo que ainda exista certo estigma e vergonha associados a condições mentais, mas isso não significa que não se deva conversar com ninguém. Só piora tudo. Ela é uma mulher instruída e progressista, assim como todos nós. Poderia ter conversado conosco, e teríamos feito o possível para ajudá-la. Mas agora parece que não quer ajuda, só quer culpar os outros. Não sei como lidar com isso, e ninguém mais sabe também. Por isso, acho justo que Roman tenha decidido terminar o relacionamento, especialmente porque está claro que as coisas não são mais como antes. Quando os pais de Roman entraram em contato com meus sogros, pediram desculpas pelo comportamento de Riley, e até tentaram mediar uma conversa para que Roman e Riley resolvessem as coisas de forma menos traumática. Mas ele não quis falar com ela de jeito nenhum, e entendo perfeitamente o porquê. Como não temos contato com Riley, nem sequer pudemos contar a ela sobre essa tentativa de mediação. No geral, tudo isso é muito triste. Gostaria que ela percebesse como está se sabotando e permitisse que a ajudássemos. Nós não somos os inimigos. Ela precisa entender que deve se desculpar com todos nós pelo comportamento dela, principalmente por ter tornado tudo público. É bom que as pessoas estejam do nosso lado, mas ainda assim é muito constrangedor. De qualquer forma, tenho certeza de que, a menos que ela venha se desculpar comigo, não tenho nada a dizer a ela. O máximo que posso oferecer é minha solidariedade. Fora isso, não acho que possa fazer mais nada, especialmente agora que estou bem ocupada, já que dei à luz há apenas algumas semanas. Então não se trata só disso. Estou emocional e fisicamente exausta de qualquer forma, e ela só piorou tudo para mim. Não quero falar com ela. Sei que meu marido também não quer, e sei até que os próprios pais dela não estão nada satisfeitos com o comportamento dela agora. Então, no momento, ela está completamente sozinha. E acho que a única pessoa capaz de tirá-la dessa confusão é ela mesma. Se ela decidir tentar consertar o relacionamento com todos nós, ótimo. Mas, se não, eu não vou me esforçar por isso. Ela já jogou tudo pela janela com o próprio noivo. Não sei o que pretende fazer em relação à família, mas seja lá o que for, as últimas 2 semanas foram muito intensas para nós, e espero que, com o tempo, as coisas melhorem um pouco. De qualquer forma, muito obrigada por me permitirem desabafar aqui e por todo o apoio que recebi nos comentários. Vocês são muito gentis. Mesmo assim, agradeço de coração. Atualização 2. Oi! Já se passou uma semana desde minha última atualização, e tentei ao máximo não pensar mais nisso, e tem sido bom porque honestamente não fazia sentido ficar remoendo o assunto. Ela fez suas próprias escolhas, e é uma mulher adulta. Pode lidar com isso sozinha. Meu marido e eu nos mantivemos longe de toda essa bagunça, e isso tem sido benéfico para nós dois. Ontem à noite, inclusive, recebemos os pais dele para jantar, junto com os meus. Esse jantar em família foi muito melhor do que o anterior, com certeza. Nos divertimos bastante, e minha mãe postou algumas fotos no Facebook. De alguma forma, Riley viu essas fotos. Imagino que minha mãe não tenha bloqueado ninguém, e nem precisaria ter feito isso, já que ela não tem envolvimento algum com essa situação. Mas, enfim, Riley viu as fotos e ficou furiosa. Não nos confrontou diretamente, mas foi até a casa dos pais dela esta manhã, e quando digo manhã, quero dizer literalmente às 7 ou 8 horas.
Não entendo por que alguém acordaria tão cedo só para criar drama e provocar uma confrontação, mas foi exatamente o que ela fez. Meus sogros nos contaram que ela estava espumando de raiva. Agiu exatamente como naquela outra noite. Apareceu na casa deles e começou a bater na porta como uma louca, gritando e chorando histérica, dizendo que estavam a afastando dela sem motivo, dificultando a vida dela e até sendo responsáveis pela sua doença mental. Era impossível deixá-la continuar fazendo aquilo na frente da casa deles logo de manhã, não só por ser inconveniente para eles, mas também para os vizinhos. Por isso, meus sogros decidiram abrir a porta, deixá-la entrar e, assim como fizemos, tentaram acalmá-la. Mas ela estava totalmente fora de controle, gritando e acusando-os de tudo o que deu errado na vida dela, e isso é profundamente injusto. Pelo que sei, meus sogros nunca foram o tipo de pais que merecem ser culpados por algo assim. Fizeram o possível para criar os 2 filhos como pessoas boas. E vamos ser realistas, Riley já está no fim dos 20 anos. Acho que já passou muito da fase em que pode culpar os pais por tudo. Às vezes, as pessoas precisam assumir a responsabilidade pelos próprios erros, e tudo o que aconteceu recentemente foi inteiramente culpa dela. Não há dúvidas quanto a isso. Ela mesma criou essa situação, e não pode jogar a culpa nos pais por tudo, muito menos pelo problema com Roman. Na verdade, foi ela quem inventou aquela história do zero. Não havia absolutamente nenhum motivo para suspeitar de algo entre mim e Roman. Mal interagimos, exceto quando ela estava presente. Então, não havia razão alguma para fazer aquela acusação infundada, mas ela fez. E agora, de alguma forma, a culpa é minha, do marido dela, dos pais dela, de todo mundo menos dela. Desculpe, mas não é assim que as coisas funcionam. Ela não pode agir desse jeito e usar seu diagnóstico como desculpa para tudo, porque isso é realmente errado. Mesmo os pais dela tentaram explicar as coisas de forma calma e respeitosa quando ela apareceu lá, mas ela não quis ouvir. Está obcecada com a ideia de que não é a vilã, e ponto final. Ninguém mais pode discordar dela, esse é o único objetivo dela agora. Não entendo por que está agindo assim. Não sei o que está acontecendo com ela, nem o que pretende fazer sobre tudo isso. Está estressando todo mundo e nem percebe o quanto está se sabotando. E, quando finalmente perceber, provavelmente será tarde demais. Tenho certeza disso já agora. Desta vez, como ela foi até a casa deles, meus sogros acabaram contando sobre a conversa que tiveram com os pais de Roman, em que foi formalmente comunicado o fim do noivado. Acho que foi uma má ideia, porque depois disso, ela simplesmente explodiu. Ficou furiosa, começou a jogar coisas pela casa, tudo porque não tinham contado antes. Meus sogros explicaram que tentaram entrar em contato com ela, mas ela tinha bloqueado todos e eles não sabiam mais como alcançá-la. Chegaram até a considerar ir até o apartamento dela, mas desistiram porque era óbvio que ela não queria falar com ninguém. Mesmo assim, ela não ligou. Estava determinada a transformar aquilo em culpa deles, como se conversar pessoalmente resolvesse o problema do noivado. Mas aquele era o noivado dela. Cabia a ela tomar alguma atitude. Foi ela quem estragou tudo para os dois. Ela é quem deveria ter procurado Roman de alguma forma e tentado impedir que tudo desmoronasse, mas não fez isso. Fez o que quis e agora sai por aí culpando todo mundo. Não entendo o que se passa na cabeça dela. Simplesmente não consigo entender. Mas a situação está ficando séria. Ela está aprontando cada vez mais e não entendo como espera que a família continue aguentando tudo isso. Meus sogros me contaram que ela jogou objetos, quebrou várias coisas, causou um caos total na casa deles de manhã e saiu xingando todo mundo. Qual era a culpa deles? Nem sei mais. Roman já tinha praticamente encerrado o noivado naquele momento. Os pais dele só comunicaram formalmente aos meus sogros. Só isso. Isso não torna ninguém responsável pelo que aconteceu. Mas, enfim, ela decidiu que vai agir assim e acha que tudo bem só por causa do diagnóstico. Tanto faz. Ela nos perdeu, disso tenho certeza. Não me importo mais com o diagnóstico. Ela me ofendeu. Ainda não removeu a postagem, e chega. Acho que a insinuação inicial, de que eu teria tido algo com Roman e que meu filho não era do meu marido, já deveria ter sido a gota d'água para mim. Talvez eu devesse ter cortado relações com ela naquele exato momento. Mas, mesmo depois disso, ainda dei corda a ela, e foi um erro meu. Achei que conseguiríamos resolver tudo. Mas, claramente, ela não tem interesse nisso. Então, que seja. Ela pode fazer o que quiser agora. Já perdeu o noivo e agora vai perder também o apoio da nossa família. Parabéns para ela. Atualização 3. Já se passou um mês desde minha última atualização, e as coisas não mudaram muito, mas ninguém na família está mais disposto a falar com Riley.
Ela deveria se casar na semana que vem, mas, obviamente, isso não vai mais acontecer. Ela também parou de tentar contato com qualquer um de nós. Desativou todas as redes sociais e, pelo que sabemos, saiu do apartamento, mudou-se e até trocou de cidade. Ninguém tem mais contato com ela. Espero que ela tenha sucesso na vida. Espero que melhore logo. Mas também espero não ter mais nada a ver com ela no futuro. Quanto a mim e a minha pequena família, estamos bem. Meu filho está feliz e saudável, meu marido e eu estamos bem, e meus sogros, embora sintam falta dela às vezes, já fizeram as pazes com a situação. Afinal, tentaram ao máximo, e não deu certo. Ela decidiu que não queria mais nada com eles e colocou isso em prática. Realmente, não havia muito mais que pudessem fazer. É claro que todos nós esperamos que, em algum momento, consigamos resolver tudo isso. Mas, até lá, só podemos torcer pelo melhor. Não guardo mais rancor contra ela, nem nada parecido. Mas também acho que nunca mais conseguirei voltar a ter um relacionamento normal com ela. E tudo bem assim. Nem sempre precisamos nos dar bem com todas as pessoas, especialmente com aquelas que nos machucaram.